Olá, quero compartilhar com você algumas questões a respeito desse conflito, né, árabe-israelense que se deflagrou agora de uma forma mais intensa, né, em maio de 2021. E acho muito importante que você entenda esse conflito, que você entenda bem, né, alguns pontos relacionados com esse conflito, para que você forme, né, uma compreensão, um entendimento um pouco mais embasado, um pouco mais sólido, de maneira que você não seja influenciável, né, ou influenciado por algumas narrativas ou por algumas notícias que você pode acabar se deparando aí, né, na mídia, por exemplo, ok? Então, eu quero que você saiba primeiro que essa é uma guerra assimétrica. Né? O que é uma guerra assimétrica? Uma guerra assimétrica é quando existe um disparate, né, em relação às partes envolvidas nesse conflito, nessa guerra. Né? Não é uma guerra honesta, entende? Não é uma guerra onde pode-se dizer que os dois indivíduos estão honestamente numa guerra ou num embate justo, né? No sentido de que honestamente se leva em consideração alguns princípios básicos para o conflito, né? Como por exemplo numa luta de boxe, né? Onde os dois adversários eles sabem muito bem, né, o que eles estão enfrentando, existem regras ali naquela luta e de acordo com aquelas regras então eles entram em um combate, em um embate, né, e um dos dois sairá o vencedor do conflito. Mas não é esse o caso. O caso é de uma guerra assimétrica. Tá? Uma frase que eu acho que explica muito bem isso é atribuída a Golda Meir, né? Que foi primeira-ministra de Israel há algumas décadas atrás, e ela disse algo como: se os árabes abaixarem as armas, haverá paz no Oriente Médio. Porém, se Israel abaixar as armas, não haverá mais Israel, né? Não haverá mais o Estado de Israel. Então aí você começa a entender que é uma guerra assimétrica. Não existem, na verdade, dois grupos genuinamente pelejando pela paz, ou buscando isso, intencionando isso, não. Na verdade, existe um grupo que cabalmente deseja a exterminação de Israel. Quando Israel não deseja, de forma alguma, né, a exterminação do outro grupo. Então, nós nos deparamos então com esse cenário de uma guerra assimétrica, aonde Israel está se posicionando em defesa do seu povo e do seu território e está sendo atacado nessa hora. Né? E quando eu falo está sendo atacado, eu não estou me referindo aos árabes de um modo geral. Né? Eu estou me referindo especificamente a algumas facções, né? Alguns grupos. E nesse momento, de uma forma mais destacada, o Hamas, né? que de acordo com alguns critérios, pode ser enquadrado como um grupo terrorista, né? O Hamas. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é um ataque de um grupo terrorista contra uma nação. E eles indiscriminadamente estão atacando
E aí, quando eu digo indiscriminadamente, eu estou me referindo que eles estão atacando não apenas as forças militares de Israel, mas os civis, né, na nação de Israel, o povo comum. E por sua vez, Israel então está, você até deve ter visto algumas imagens, né, com aquele Iron Dome, está se defendendo e, como estratégia de combate, procurando atacar as bases desse grupo terrorista, o Hamas, ok? Basicamente, né, de uma forma resumida, é isso que está acontecendo, mas eu quero fazer um pano de fundo histórico para você entender um segundo ponto. O segundo ponto é que esses ataques estão acontecendo depois de uma série de tentativas de um estabelecimento de acordos de paz, né, na região. Então, eu quero citar para você 5 pontos históricos, onde você vai ver que houve uma tentativa de negociação, porém as 5 tentativas foram rejeitadas, negadas, né? Não foram aceitas pelo grupo, né, no caso árabe, ok? Então, 1936, depois do Império Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, 1936, os árabes se rebelaram contra, né, a Grã-Bretanha e contra os seus vizinhos judeus, diante daquela revolta que aconteceu naquela ocasião, a revolta árabe. Foi estabelecida uma força-tarefa que era a Comissão Real para a Palestina. E eles começaram então a estudar nessa força-tarefa a causa daquela rebelião, daquele conflito que estava acontecendo, e a conclusão que eles tiveram no sentido de uma solução, né? Primeiro que a conclusão foi que haviam 2 povos, judeus e árabes, que queriam governar a mesma terra. E a solução seria então, de acordo com essa comissão que foi elaborada, estabelecida, eles concluíram que a solução seria a criação de 2 estados. Né? Então essa ficou conhecida como a solução de 2 estados. Ok, naquela ocasião então eles ofereceram 80% daquele território para os árabes e 20% daquele território para os judeus. Os judeus corresponderam àquela oferta e se posicionaram positivamente, aceitando aquela negociação. Mas os árabes não aceitaram. Então, ou seja, mesmo havendo uma negociação para oferecer 80% do território, os árabes eles não aceitaram. Então essa foi a primeira rejeição. Agora vamos para 1947, quando os britânicos, então, eles solicitam na ONU por uma nova solução. E a ONU estabelece então traz a mesma direção, né? Olha, a solução é a criação de 2 estados. E no dia 7 de novembro de 1947, a ONU vota a criação de 2 estados. O que acontece? Os árabes rejeitaram. E não só isso, mas eles iniciaram uma guerra total, onde esteve Jordânia, Egito, Líbano, Iraque, Síria envolvidos nesse conflito. Israel vence a guerra. Você sabe que o Estado de Israel, né, nesse contexto foi criado, então se cria o Estado de Israel.
Agora, 1967, os árabes, liderados pelo Egito, aliado com a Síria e Jordânia, eles entram numa tentativa de destruir o Estado de Israel. Essa ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Israel novamente vence esse conflito, essa batalha. E então, Jerusalém, a região West Bank e a faixa de Gaza passam então a ser de Israel. Porém, Israel tem uma tentativa de entregar essa West Bank e Gaza para os árabes, né? Que haviam passado a se chamar a si mesmos de palestinos. Porém, a Liga Árabe estabelece os 3 nãos. Seriam não para a paz com Israel, não para o reconhecimento do Estado de Israel e o não para negociações com Israel. Agora nós vamos para o ano 2000, agora já na história mais recente. No ano de 2000, o primeiro ministro de Israel, Ehud Barak, se encontra com Yasser Arafat. E ele faz uma oferta muito, vamos dizer assim, propícia. Uma oferta propícia aos árabes, né? Ele faz uma oferta onde ele entregaria toda a faixa de Gaza ao domínio dos árabes, mais 94% de West Bank, sendo que Jerusalém seria a capital de um Estado palestino. Mas Yasser Arafat ele não aceita, ele rejeita essa oferta no ano de 2000. Agora 2008. Em 2008, o então ministro de Israel, Ehud Olmert, não sei se é assim que pronuncia, né, exatamente, mas esse primeiro-ministro, ele se encontra com Mahmoud Abbas, do lado palestino. E também existe uma tentativa de negociação, mas também não é aceita. Ok, então eu fiz esse levante histórico nesses 5 momentos para que nós possamos perceber que houve uma boa fé, vamos colocar assim, uma boa intenção em muitos momentos da história dos judeus em fornecerem parte do território, né? Contudo, em 2005, ou seja, entre essas duas últimas tentativas de negociação mais importantes, essas duas últimas que eu citei, em 2005, Israel concede, né, de forma unilateral, ou seja, né, independente do que eles iriam pensar, mas nós decidimos entregar, eles decidem entregar a faixa de Gaza aos palestinos, né, ou então chamados palestinos. Porém, essa faixa de Gaza que foi entregue a eles se tornou, na verdade, uma base, um ponto estratégico de ataque, né, contra Israel. Ou seja, como se fosse um tiro pela culatra, né, como se fosse algo muito, uma serpente que te sabota, sabe? Que te pega pelo calcanhar. Então, esse é o contexto.
Esse é o contexto histórico, que é uma guerra antissemita. É como se fosse o mesmo, sabe, o mesmo fluxo maligno de Hamã, na época da rainha Esther, com Mordecai, que queria o extermínio dos judeus, ou como se fosse o mesmo fluxo maligno da época de Hitler, que queria o extermínio dos judeus. É contra esta fortaleza maligna que Israel está se posicionando, está lutando, está extensivamente batalhando. Não existe aqui uma tentativa de Israel exterminar o outro lado. Não é essa a questão, não é esse o ponto. Obviamente que como cristãos, nós precisamos orar pelos dois povos e nós precisamos amar os dois povos, né? Porque dos dois lados há erros, dos dois lados há problemas. Em tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando que não houve erros no decorrer das décadas do lado judeu. Provavelmente houve, né? Provavelmente houve desproporcionalidades em algumas ações, enfim. Mas eu estou trazendo alguns pontos para que você compreenda um pouco melhor a realidade desse conflito, ok? Quero orar para encerrar, para que as artimanhas malignas sejam quebradas, para que haja shalom em nome de Jesus sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu, que eles sejam preservados, protegidos, guardados, da mesma forma que eu oro para que haja arrependimento e mudança a respeito dos grupos terroristas, que no nome de Jesus, integrantes do Hamas, integrantes do Hezbollah, integrantes dos grupos extremistas muçulmanos, que eles tenham um encontro com Jesus, com o Messias, com o Senhor, com Yeshua, e venham ao conhecimento de Deus. Da mesma forma, os judeus que eles também tenham um encontro com o verdadeiro Messias, o Mashiach, Yeshua, para que conheçam não apenas uma paz civil, uma paz em termos militares ou sociais, mas para que conheçam a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar, mas apenas é encontrada no Mestre e no Senhor Jesus Cristo. Que essa paz se revele no Oriente Médio. Em nome de Jesus.